Estamos chegando em 1000 inscritos. Isto mesmo que você ouviu. Muito provavelmente na próxima semana eu vou sortear para vocês um Riser Factor da Reut ou então um Elite Victor 37. Para participar ainda dá tempo e é muito fácil. Basta você curtir, compartilhar, principalmente comentar no vídeo e chamar os seus amigos para fazerem parte da nossa comunidade. Chama, eles entram aqui, colocam um comentário com o seu nome, daí você triplica sua chance de ganhar. Este é o canal Café com Arco, eu sou Magdiel Santos, vamos juntos que hoje o vídeo tá muito legal. Hoje é um dia bem legal, Dia dos Pais, muito provavelmente vocês estão aí curtindo um churrascão de domingo, então nós vamos fechar com chave de ouro. O canal Café com Arco vai sortear para vocês com o patrocínio da empresa Kaiká Costuras Criativas, um conjunto de necessaire muito top, vocês vão adorar. Aliás, eles têm uma série de coisas bacanas, principalmente bolsas femininas. Se você estiver procurando bolsa, achou o lugar certo, hein, pessoal? Bastante exclusivo. Vou deixar aqui embaixo todos os contatos. Na sua próxima oportunidade, faz contato com eles. Eles têm ideias sensacionais. Kaiká Costura Criativa. Eu recebi um alerta do nosso seguidor Gabriel Vieira Ferreira. Realmente ele foi muito perspicaz. É o seguinte, no vídeo 3 motivos para você não comprar nada de arco e flecha. Se você é novo no canal ou ainda não assistiu, tem o card aqui em cima, confere lá e depois volta e continua assistindo o vídeo. Eu me esqueci, passou em branco, de eu alertar vocês para nunca, jamais, em nenhuma situação, comprar arco feito com mola de Kombi, de Fusca, de Opala, seja lá o que for. Pessoal, é muito perigoso, isso é uma arma, vai dar problema, vai dar BO. Se você só machucar você, já é um baita de um problema, mas a questão maior é se você machucar um terceiro. Então, seja responsável e nunca utilize um arco desse tipo. O vídeo desta semana continua falando sobre Body Bow, o arco peladão sem pornografia. O nosso amigo Anderson está ajudando a gente a entender mais um pouco sobre esse universo. Anderson, aproveita, fala pra gente como é que está o Body Bow no Brasil, no mundo, como é que está a fabricação de equipamentos exclusivos, suas impressões e fala para nós também se você acha que o Body Bow pode ajudar o desenvolvimento de tiro com arco no Brasil. Então vamos lá, como é que está o Body Bow no mundo e no Brasil? Então eu vou passar por uma visão geral, uma visão global. Então se a maior instituição da modalidade oficializou essa divisão de disputa, é porque há uma movimentação muito grande já acontecendo, tá? Então, como eu mencionei antes, aquelas 2 competições que eu gosto bastante, né? O Vegas e o Lancaster, são competições que já estão aí há muitos anos e o número de participantes, de arqueiros de Body Bow é muito grande, né? Só para exemplificar. Mas esse movimento de arqueiros participando de eventos em grande número acontece no mundo todo. Então você vai ver países europeus também, né, com muitos arqueiros nessa modalidade. Então essa movimentação global chamou a atenção dessa organização, né, estamos falando especificamente dessa. E então por isso que está existindo todo esse investimento, e realmente é um investimento. Outro exemplo que eu posso dar é dos principais players do mercado. Quando eu falo players, eu falo das marcas, né, das empresas que produzem equipamentos de alto rendimento. Então, vou citar o exemplo da Reut, que é uma das marcas mais conhecidas no mundo, tanto para arco recurvo quanto para arco composto. Então eles lançaram em 2019 um arco pensando especificamente nesses ajustes para o Body Bow. Eles desenvolveram um design exclusivo com os pesos, por exemplo, né? Eu demonstrei um peso para vocês aqui. Esse riser, por exemplo, ele foi já projetado para ter o peso encaixado no seu riser. Então, se um player desse resolveu investir alguns milhares de dólares aí, talvez milhões de dólares, pensando nessa modalidade, é porque já há uma projeção de crescimento ainda maior, tá? Isso só para citar alguns exemplos. O que eu tenho como visão dessa modalidade, né? Eu penso que ela é ótima
para inserção de novos praticantes, seja ele pelo lazer, seja ele para o alto rendimento. Então essa oficialização da disputa vai inspirar novos atletas, vai inspirar novos jovens. Então vamos imaginar uma criança que começa a praticar agora. Quando uma criança vem praticar aqui comigo, eu ensino ela já sem mira. Então ela já está praticando Barebow, ela já está com o arco recurvo na mão sem utilizar a mira. Então é muito fácil para fazer essa inserção dela numa disputa oficial, se assim for o desejo dela, no caso, né? Mas então, só para exemplificar, eu vejo com grandes possibilidades de crescimento, e não sou só eu. Então, se essas grandes marcas, se essas grandes organizações estão se mobilizando para isso, é porque realmente existe aí a possibilidade de crescimento. Falando de Brasil, nós estamos engatinhando, e eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo que uma das maiores dificuldades da modalidade é aumentar o número de praticantes, é aumentar o número de instrutores. Então, essa facilidade do acesso ao equipamento, né, eu digo, se for pensar em investimento, é muito mais barato você investir num arco para o Barebow, onde você tem uma configuração básica e você já pode competir. Então esse é um grande benefício em que pode inspirar muita gente aí a começar a participar dos eventos. Então eu vejo que o Brasil tem muito para crescer, eu vejo que precisa agora informação, eu vejo que os instrutores que estavam acostumados apenas com a modalidade do recurvo olímpico e do composto, vão ter que começar a estudar, começar a entender como é que funciona essa mecânica básica, essas técnicas de tiro, e aí sim todo mundo vai ganhar com isso. Muito legal, espero que você esteja certo. Agora, Anderson, fala para nós um pouco da utilização do rest, do button e das penas. O pessoal ficou um pouco em dúvida com relação a esses itens. Esclarece para nós. Muito bem, será que pode usar button? Pode usar rest? Que tipo de rest pode ser utilizado no Barebow? Então vamos lá, você pode usar button sim, ele é utilizado, assim como no arco olímpico você utiliza o button, porque ele é uma peça muito importante no Barebow, porque é através dele que você vai estar regulando o ponto central quanto à lateralidade, para a direita e para a esquerda, fazendo as regulagens no button, principalmente para quem atira com a técnica do string walking. Então você vai mexer bastante no button para poder achar o tuning certo para você, a regulagem fina para você, para cada arqueiro. Tá? Então o button é utilizado sim. Rest, você pode utilizar qualquer tipo de rest, aquele que você preferir no caso, e algumas recomendações aqui quanto ao rest. O rest plástico, ele tem uma boa resistência, mas ele vai desgastando com o tempo. Os restes de metal, eles têm muito mais resistência, mas aquele pleat, aquele mais fininho, que normalmente é utilizado magnético com o arco recurvo olímpico, muitas vezes, dependendo do modelo, ele não resiste à pressão da flecha quando você está atirando com string walk. Por isso é muito comum, deixa eu ver se eu chego mais próximo aqui, ó, no Barebow você vê o pessoal utilizando esse tipo de rest aqui, que ele é um rest que tem essa haste de metal, né, a parte aqui onde é apoiada a flecha, mais resistente, ele tem um metal aqui mais grosso, mais resistente, e ele é fixado pelo outro lado do arco. Então é muito comum você ver o pessoal, os atletas de Barebow utilizando esse tipo de rest, porque ele é mais resistente, ele é mais forte. Quando a gente utiliza o string walking, a gente pega fora do centro, né, de tração do arco, e quando a flecha sai, ela sai exercendo uma força de cima para baixo, o que faz que pressione muito mais o rest de metal, e muitas vezes ele pode começar a trincar e quebrar se ele for muito fino, se for um metal muito fino. Quanto às penas, pode usar penas naturais, penas de cerdas, vamos falar assim? Pode sim, isso é muito particular, é muito de acordo com o arqueiro e das distâncias que ele está tirando. Então você verá o pessoal utilizando esse tipo de penas, vai ver o pessoal utilizando penas helicoidais ou até a pena reta, né, como você vê, similar a essa. Então as penas são muito particulares, você pode utilizar qualquer tipo delas, aí vai depender muito da regulagem, das distâncias que você vai estar atirando, o tamanho dela, o material dela influencia, mas aí isso é papo para um outro dia, né? Existem bastante especificações para que a gente possa estar optando por um tipo ou por outro. Então é isso, pode rest, pode button e pode qualquer tipo de pena. Bem legal, Anderson. Já estamos situados aí, já aprendemos bastante sobre o que pode, o que não pode, como é que é o arco. Agora, para finalizar essa série de vídeos, dá uma dica pra gente, uma dica esperta.
falando sobre como mirar, principalmente a técnica do string walk. Capricha aí para nós. Muito bem, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma técnica de tiro. Na verdade, ela é a principal técnica de tiro utilizada hoje pelos atletas de barebow, tá? Essa técnica se chama string walking, ou seja, você vai andar na corda. Então, para que vocês entendam a mecânica básica dessa forma de tiro, eu vou pedir para que vocês visualizem a linha da flecha. Então, vamos imaginar que eu estou com o arco ancorado aqui e eu tenho essa posição de tiro. Num tiro de olímpico tradicional, né, ou até mesmo o próprio arco tradicional, aquele de madeira, muitas vezes o arqueiro utiliza a flecha entre os dedos, então você tem um ponto de tração alinhado com a flecha. O ponto de tração é central. No string walking, a gente não utiliza essa pegada mediterrânea, como é popularmente conhecido, né? A gente utiliza a pegada Apache, ou seja, abaixo da flecha. Ou então em inglês é muito comum você ver o pessoal falando sobre 3 under, ou seja, os 3 dedos embaixo da flecha. Então na técnica string walking você vai utilizar os 3 dedos abaixo da flecha. O que vai acontecer? Você vai mudar então o teu ponto central de tração na corda. Então você vai andar na corda conforme a distância que você vai atirar. Para ficar mais claro, imagine que você está atirando a 18 metros. Você posicionou a tua mão próximo da flecha, fez a ancoragem e atirou. E você percebeu que teu tiro subiu, tá? Então eu tenho vamos imaginar que o meu ponto de ancoragem é aqui no canto da boca, tá? Vou ancorar aqui no canto da boca e eu fiz o tiro. Você percebeu que a linha da flecha ficou alta, então se ela seguir uma linha reta, ela bateu alta no alvo. Como é que eu vou fazer esse ajuste de altura? Eu vou mudar a posição da flecha. Então se a flecha estava batendo alta, quando eu mudo a posição da minha mão na corda, ou seja, eu ando na corda, quando eu tracionar, a flecha automaticamente vai mudar a direção dela e vai bater mais para baixo. Então, para exemplificar isso, imagine a mira aparelho. Você tem uma régua vertical onde você ajusta a altura do teu tiro. Aqui no barebow você não tem essa régua, então essa régua passa a ser a tua corda. Então se você quer atirar mais para baixo, tá atirando 18 metros, por exemplo, se eu quero atirar mais para baixo, eu vou pegar mais longe da flecha. Se eu quero atirar mais para cima, eu vou pegar mais próximo da flecha. Então essa basicamente é a mecânica da regulagem da altura na técnica do string walk, tá? Para eu saber exatamente onde é que eu vou pegar, então, por exemplo, eu sei que para mim a 18 metros eu tenho uma distância, por isso que eu mostrei para vocês antes que a dedeira tem uma reguinha aqui onde eu vou fazer a minha marcação. Então antes de eu fazer o tiro, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês na câmera, que aqui vai dar para ver, nesse ângulo. Eu vou posicionar minha mão encostada na flecha, eu encosto a dedeira na flecha e aí com o meu polegar eu vou deslizar a minha unha, por exemplo, entre os risquinhos, essa marcação da régua. Então vamos supor que eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 risquinhos. Eu pressiono meu polegar na corda e deslizo a dedeira até esse ponto. Então eu marquei que a minha posição de tiro vai ser essa. São 5 ou 6 riscos, por exemplo, 6 risquinhos, e eu sei que essa é a minha marcação para 18 metros. Então eu vou fazer a ancoragem e vou fazer o tiro. Então basicamente essa é a técnica do tiro do string walking. Então você tem uma marcação na corda, né? Você utiliza a dedeira para marcar a posição onde você vai colocar a mão e fazer a sua ancoragem. E muitas vezes outra coisa que na transição, por exemplo, quem já estava acostumado a atirar com arco recurvo olímpico, é que a ancoragem sai daqui da mandíbula e vem para o rosto. E aí você tem que criar essa sua referência de ancoragem. E aí existem 3 pontos principais que você pode utilizar como ancoragem, tá? Que você vai ter que adaptar isso, tá? Então você pode ter, por exemplo, o canto da boca como uma referência, onde você pode tocar o seu indicador, pode tocar o seu dedo do meio. Então você tem um ponto inicial de ancoragem. Outra estrutura que você pode utilizar é aqui esse osso aqui do seu rosto, né, o zigomático, onde você pode apoiar a parte superior do teu dedo. Então vamos supor que a tua mão está no canto da boca, você encaixou no zigomático. E a outra estrutura que você pode utilizar é aqui o ângulo da mandíbula, que é onde você pode encaixar o seu polegar. Então você tem um triângulo aqui de referência para encaixe na sua ancoragem. Então essa é a dica básica que eu posso dar para você começar a experimentar e testar. Então você pode apoiar seu indicador, por exemplo, no canto da boca, encostar sua mão em cima e o polegar atrás aqui na sua mandíbula. Então você tem uma estrutura um pouco mais sólida para estar
achando o seu ponto de ancoragem. Então, recapitulando, o string walking, você ajusta a altura deslizando a mão na corda conforme a distância que você tem. E aí você utiliza a dedeira como referência com essas marcações para colocar exatamente no mesmo ponto. Por isso que ela se torna um pouco mais consistente. Na verdade, ela se torna bem mais consistente do que você ficar compensando às vezes lá no alvo, que é outra forma de atirar. Bom, espero que tenha contribuído com você, esclarecido aí os principais pontos sobre o barebow. Eu me coloco à disposição de todos aí para contribuir com o pouco conhecimento que eu tenho. Eu estou estudando bastante sobre isso e procurando evoluir, e mais do que estudando, eu estou aplicando, né? Estou competindo, então eu aplico tudo que eu estudo e testo para ver o que funciona para mim. E será um prazer poder encontrar com vocês e compartilhar toda essa forma de disputa que é muito divertida. Ela tem uma coisa muito mais, vamos dizer assim, um pouco mais lúdica, mas ela também pode ser de alto rendimento. Então isso me fascina, isso me instiga e me motiva a competir, e pode ser que sirva para você também. Eu espero que possamos nos encontrar em breve. Um grande abraço, gratidão aí pelo convite e até a próxima. Até mais. Chegamos ao final de mais um vídeo bem legal falando sobre Powerbow, o arco peladão. Agradecimento aí bastante especial ao Anderson, que teve bastante paciência, ele tem bastante conhecimento para passar essa informação para nós. Então, se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa aí um pouco disperso, use o campo comentários, faça a pergunta que certamente ou ele ou eu vou responder para vocês. Vou deixar também os contatos dele, se você quiser fazer contato diretamente com ele, vai ser bem legal. Levar ele para fazer um treinamento aí no seu espaço também é bem bacana. E para fechar o vídeo dessa semana, nós vamos fazer o seguinte: o sorteio do nosso kit necessaire do KK Costuras Criativas, você vai fazer o seguinte: aqui embaixo na descrição tem o Instagram deles. Você vai até lá, vai se inscrever no Instagram deles e vai deixar o seguinte comentário: conheci vocês no Café com Arco. Até amanhã, às 19 horas, eles vão sortear entre todos os participantes esse kit bem legal. Então não seja vacilão, corre lá e participe. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho é muito importante, pessoal, ajuda bastante, legal? E aí, semana que vem, depois das 19 horas, mais um vídeo legal para nós. Até lá!